Legal, turma, tudo bem com vocês? Bacana. Nós vamos falar um pouquinho sobre a apostila 6, né, para vocês, para mim, capítulo 6, tá? Falar só um pouquinho de táticas de jogo. E qual jogo que nós vamos falar? Nós vamos falar um pouquinho sobre o basquete, tá bom? Então, nós já conversamos sobre esse assunto. Aqui nós vamos dar uma preenchida naquelas lacunas que talvez fiquem durante a nossa aula online, beleza? Então a história, eu vou dar uma leve pincelada. O basquete ele surgiu nos Estados Unidos, né, para suprir uma necessidade de um esporte que seria realizado em um local fechado. Grande parte dos esportes eram realizados em locais abertos, né? Então, só que no frio intenso não tinha como se praticar esses esportes nesses locais, né? Com base nisso, o senhor James, ele teve essa ideia, né, de criar esse esporte que suprisse essa necessidade, tá bom? E ele teve a ideia de criar o basquete. A princípio a bola era outra, não havia as cestas, tabelas, era bem simples, era um cesto que era pendurado a uma certa altura. Esse cesto nem tinha um furo embaixo, para vocês terem ideia. E ali, toda vez que acertava um ponto, alguém tinha que subir com a escada, pegar a bola e continuar o jogo. Mas se tornou o que nós conhecemos hoje, né? Então essa simplicidade tornou o jogo uma modalidade mega conhecida nos dias de hoje, tá bom? Então, a primeira disputa foi feita em 1891, tá? Depois foram sofrendo várias alterações até chegar às regras que nós conhecemos hoje, tá bom? Aqui fala um pouquinho que era utilizado 2 cestos de recolher pêssegos, né? E tinha que tirar as bolas lá de cima dele, que nem eu falei, tá bom? Então, ó, algumas coisas importantes. Em 92, em 1892 teve a inclusão da bola para a modalidade. Até então eles utilizavam bolas de outras modalidades, tá bom? Em 95 foi criado a linha de lance livre e colocaram as tabelas. Lá em 1932 houve outra mudança, tá bom? Foi criado a área do garrafão. Em 36 definiram o tamanho da quadra específico, tá? E em 85 delimitaram a zona de 3, do arremesso de 3 pontos, tá bom? Então são alguns dados passando rapidinho só para ficar na nossa cabeça, beleza? Com relação à arbitragem, em 1932, antigamente só havia os dois árbitros, né, os três árbitros que ficavam ali. Em 32 foram colocados os cronometristas. Então, o tempo, né, desculpa, começou a ser demarcado. Tanto o tempo de jogo quanto o tempo de posse de bola, tudo certinho. As pausas, né, quando a bola saía. Então isso foi lá em 32, tá? Em 36 foi estipulada a questão das substituições, tá bom? Desculpa, e o número de jogadores na partida foi reduzido para 12 em 48, tá bom? Então, durante o jogo você só pode ter 12 jogadores entre os titulares e reservas. Bacana? Vamos lá. Algumas mudanças aqui continuando, tá bom? Em 45, antigamente eram 2 períodos de 15 minutos. Em 45 teve essa mudança, passou a ser 4 de 10, tá bom? E em 2000 foi inserida a regra dos 24 segundos, que é o tempo que você tem para finalizar uma jogada, que antes era de 30 segundos. Bacana? Vamos ver outras questões aí que mudaram com o tempo. O arremesso, né, realizado por jogadores que sofriam falta foi incluído em 1920. A necessidade deles passarem da metade da quadra foi incluída em 32, tá bom? Faltas coletivas
que após a quinta falta era realizado o lance livre, foi incluída em 45, modificada em 98. Então aqui nós temos como que eu vou dizer assim, uma junção de todas as mudanças que esse esporte sofreu com o passar do tempo. Bacana? Agora nós vamos para a parte das posições e funções de cada atleta no jogo, tá bom? Então assim, ó, atualmente nós temos algumas posições e formas de organizar com base na estratégia de cada time, tá bom? Então assim, as três posições principais são armador, pivô e ala. Nós temos as posições que são as posições que nós chamamos de híbridas, né? Que são as posições no qual o jogador exerce duas funções. Nós temos o ala armador e o ala pivô. Eu vou falar um pouquinho da característica de cada um e um jogador que marcou aí essa posição, se não como o melhor, como um dos melhores. Bacana? Vamos lá, armador. Ele é responsável por organizar toda a jogada, tá? Ele joga de frente para o time, então normalmente ele que inicia toda a jogada, tá bom? Esse cara normalmente é um cara ágil, ele tem uma boa infiltração e um bom arremesso de longa distância, né? Ou de 3. Destaque nós temos o Magic Johnson, que foi multicampeão pelo Lakers. Atualmente, talvez o armador mais conhecido que nós tenhamos seja o Steph Curry, do Golden State Warriors, certo? Que foi campeão da NBA aí nos últimos 3 anos, se eu não me engano. Não, pera. No último ano foi o Toronto, os 3 anos anteriores, tá bom? Teve uma hegemonia aí. Então ele ficou mega conhecido. Pivô. Pivô é o cara mais forte. Ele é responsável pelas jogadas abaixo ali, né, da cesta ou na zona que nós chamamos de garrafão. E ele também é importantíssimo na defesa, tá bom? Principalmente ali na defesa à frente da cesta, tá bom? O mais conhecido, ou talvez um dos jogadores de mais renome que nós temos hoje, seja aí o Shaquille O'Neal, né? Então dá para ver ele com a camiseta 34 ali do Lakers, o tamanho dele em comparação com outros jogadores que não são baixos. Nós temos ali também o Kobe Bryant, que foi um baita de um jogador, né? Não nessa posição. Nós temos o ala. Hoje, talvez o mais conhecido aí deles, ou com maior destaque, seja o LeBron James, tá bom? Então ele é um ala. Eles jogam pelas laterais da quadra. Eles têm uma boa infiltração, são habilidosos no drible. E hoje, né, é quase básico que todos tenham um bom arremesso de longa distância. Então eles também treinam muito isso. Mas são jogadores muito habilidosos e também muito ágeis, tá bom? Aí nós temos aquelas funções que são as híbridas que eu falei. E o maior ala armador que nós temos no basquete é nada mais que Michael Jordan, né? Não tem muito o que dizer. É aquilo que eu falei para vocês, esse cara é fenomenal. Então junta a classe do armador, né? Técnica, com a velocidade do ala. Então ele é muito bom em contra-ataque, infiltrações. Esse cara era fenomenal, fazia de tudo um pouco. Outra função híbrida é o ala pivô. Tá? Esse jogador necessariamente ele não precisa ser tão rápido, mas ele auxilia muito na marcação, tá? Dos oponentes e ele marca muito ponto ali da linha de 3, certo? E também no garrafão. Por quê? Porque ele faz as duas funções. Então ele fica tanto aberto como centralizado. Então ele fica fazendo meio que esse zigue-zague. Um dos maiores dessa posição nós temos o Tim Duncan, que foi campeão com os Spurs, tá bom? San Antonio Spurs, se eu não me engano, 2 ou 3 títulos aí. Importantíssimo, um ídolo dessa franquia, tá? Legal.
Outra questão que nós temos que entender, além das posições, é as organizações táticas, tá bom? Cada time tem uma organização ou uma forma de atacar e defender, certo? E isso faz todo o diferencial. Bacana, turma. Então, assim, organização tática, nós temos que pensar na questão ofensiva e defensiva. Ofensiva, eu tenho 24 segundos para criar uma possibilidade de arremesso e fazer a cesta. Defensivamente, eu tenho que impedir que isso ocorra, certo? Outra questão importante é a transição. Recuperar a bola, organizar a equipe e contra-atacar de forma rápida, tá bom? Isso pensando na questão ofensiva. Na questão defensiva é o contrário. Eu perdi a bola, eu tenho que retornar rápido e me posicionar para poder fazer uma boa defesa, tá bom? Então, dentre os sistemas de defesa, nós temos a defesa por zona, tá? Que ela tem como objetivo você vai se posicionar em um certo local e o jogador que passar por ali, ele é da sua responsabilidade. Então você vai marcar aquele local, tá bom? Não um jogador em cima, mas não um jogador específico, mas quem passar pelaquela região, tá bom? Nós temos também a defesa individual, então vai ter um jogador que eu vou ficar em cima dele e eu vou marcar ele. Então eu tenho que marcar ele, independente dos outros, ele é a minha obrigação, tá bom? E temos as defesas mistas, que é uma mistura da defesa individual com a defesa por zona. Então vai ter alguns jogadores que vão marcar individual e outros jogadores que vão marcar por zona, tá bom? Então nós temos como principais o Box 1, Diamond 1 e o Triângulo 2, tá bom? Tudo isso é mais ou menos o formato que a defesa vai ficar. Nesse próximo slide aqui, vocês vão poder observar. Então vocês podem ver aqui, ó, que nós temos 1, 2, 3, 4 jogadores e um mais à frente. Nós estamos falando do Box 1. Se fosse um diamante, aqui em vez do quadrado seria um diamante. Então estaria um aqui, outro aqui, um aqui no garrafão e um mais à frente. Tá bom? Se fosse um triângulo e 2, estaria 3 jogadores aqui e 2 marcando individual. Tá bom? Então essa é a ideia dessas marcações. Beleza? E todo sistema ofensivo, ele vai trabalhar com base, ou todo sistema defensivo vai trabalhar com base nos jogadores adversários. E todo sistema ofensivo vai trabalhar com base naquilo que eu tenho de melhor, tá bom? Então essa é a ideia do basquete. Vou colocar alguns vídeos que falam um pouquinho e pode ajudar vocês a entender todas essas questões de sistemas defensivos e ofensivos. Bacana? Neste vídeo, você vai aprender os princípios básicos da marcação em zona, uma estratégia alternativa à marcação individual. Existem 3 pontos básicos para compreender a marcação em zona: os princípios, as vantagens e as desvantagens desse sistema. Primeiramente, os princípios da marcação em zona. Neste tipo de defesa, cada jogador é responsável por uma área da quadra. A equipe se move em função da bola. Assim que um passe é feito, um jogador sobe para a marcação e os companheiros de equipe ocupam o espaço que ficou. Cabe a cada jogador aplicar as técnicas de marcação individuais. Elas são explicadas nos vídeos Marcar o jogador com a bola, Marcar um jogador sem bola e Marcar o pivô. As zonas são definidas segundo o posicionamento inicial dos jogadores. Numa zona ou defesa 3-2, 3 jogadores ficam com a linha de 3 pontos e 2 jogadores ficam dentro do garrafão. Essa tática tem vantagens interessantes. O garrafão pode ser protegido graças à presença constante de vários jogadores nos eixos da cesta. Essa defesa dificulta a entrada de jogadores batendo bola no garrafão. Isso pode compensar uma média de altura baixa ou mesmo facilitar os rebotes defensivos. A defesa em zona também favorece os contra-ataques rápidos caso a bola seja recuperada, porque geralmente há 3 jogadores posicionados na linha dos 3. Os marcadores com mais dificuldade
por fim, estão menos sujeitos a erro do que numa defesa individual. No entanto, a marcação por zona também tem desvantagens. Um dos principais problemas dessa tática são os espaços que podem servir a arremessos do time adversário. Uma equipe com bons chutadores pode fazer muitas cestas dessa maneira. Essa defesa pode apresentar pontos vulneráveis contra jogadores com habilidade suficiente para entrar no garrafão. Além disso, essa técnica pode ser fraca contra equipes pacientes com um bom jogo de passe. A marcação em zona depende de muita comunicação e entrosamento do time. Se for bem feita, ela pode ser uma ótima arma contra ataques. Agora é com você! Neste vídeo, você vai aprender os princípios básicos da marcação individual. Isto é, a tática de defesa em que cada jogador marca um jogador adversário. Existem 3 situações básicas para fazer a marcação individual corretamente: marcar o jogador com a bola, marcar um jogador sem a bola do lado fraco e marcar um jogador sem a bola do lado forte da quadra. Primeiramente, marcar o jogador com a bola. Neste caso, cada jogador fica entre seu oponente e a cesta. Os princípios são os mesmos do vídeo marcar um jogador com bola. O outro caso é marcar um jogador sem a bola do lado fraco da quadra. Os jogadores do lado da quadra oposto à bola devem se aproximar do garrafão. Se um oponente se livra de um marcador da sua equipe, os outros jogadores podem entrar no garrafão para proteger a cesta. Você pode aprender mais sobre posicionamento nessa situação com o vídeo marcar um jogador sem bola. Por fim, marcar um jogador sem a bola do lado forte da quadra. Neste caso, o melhor a fazer é marcar com um braço e um pé na linha de passe entre o jogador e o atacante com a bola. Agora é com você! Galera, espero que possa ter entendido aí os sistemas de defesa, um pouquinho mais do basquete, e nós nos vemos na próxima aula, tá bom? Um abração.